Olá, tudo bem? Eu sou o Eudásio Júnior e bem-vindo a mais um A Tarde Talks. Vocês sabem, uma nova modalidade da gente se comunicar, uma maneira de bater um papo com pessoas que interferem na sociedade, quer seja na política, na economia, no entretenimento, enfim, na religião, nessa terra chamada Bahia e nesse país imenso chamado Brasil. Mais uma vez, eu trago uma pessoa que interfere muito na sociedade. Eu falei de economia, a gente vai falar assim, de economia, de negócios, de empreendedorismo. A gente vai bater um papo com um cara que a carreira dele está toda envolta com esse tipo de coisa, né? Com empreender, com fazer as coisas acontecerem, principalmente da maneira econômica. A gente vai bater um papo com meu amigo, o engenheiro civil, presidente da Winners Engenharia Financeira, o cara que é vitória para cima de tudo, quem quiser que não goste, mas eu vou apresentar assim, porque vocês sabem, e líder de hoje do maior grupo de empresários hoje, unidos a um bem comum, que é promover os negócios dentro da Bahia, fazer com que a Bahia seja, sim, um marco, não só na história cultural, mas na história econômica do Brasil, agregando, unindo lideranças e ele sendo a liderança principal. Bem-vindo, Carlos Sérgio Falcão. Tudo bem? Obrigado, Eudásio. É um prazer estar aqui no A Tarde Talks. Já tinha acompanhado esse desenvolvimento desse seu projeto. Quero parabenizar o Grupo A Tarde por essa ideia, por saber transformar uma boa ideia em um projeto viável. E para mim é um orgulho estar aqui nessa primeira temporada, fazendo parte do A Tarde Talks. Business Bahia vai estar com a gente direto aqui, viu? É muito interessante a gente saber sobre economia, e principalmente nossa economia que emprega, gera renda, gera riqueza aqui no estado. Falcão, a gente vai começar falando um pouco sobre como é que você vê a Bahia econômica hoje. A gente vai passar por etapas, mas eu queria fazer uma geral. Você como uma pessoa, um engenheiro civil, com pós-graduação em engenharia financeira, econômica, trabalha com capital, trabalha com valores. Como é que você vê essa Bahia econômica hoje, nesse digamos assim, pandemia, pós-Bolsonaro, Lula, essa coisa toda? O ambiente, o macroambiente. A Bahia tem uma característica muito parecida com o Brasil. É um potencial enorme e que muitas vezes não sabe aproveitar e transformar em riqueza o seu potencial. Nós temos um estado com um PIB alto, mas com muita desigualdade. Sim. Então, se você for verificar, a Bahia, eu acho que é o 7º PIB do Brasil, ainda o maior no Nordeste, mas vem perdendo espaço. E vem perdendo espaço porque nós não estamos tendo a sabedoria, a inteligência de acompanhar o fluxo de desenvolvimento que outros estados estão seguindo. Então, nós estamos ficando para trás. A Bahia já representou muito mais do que representa hoje, por exemplo, no PIB do Nordeste. Ainda somos o maior, mas o percentual que nós ocupávamos há 20 anos atrás não é o mesmo que ocupamos hoje. Isto é, outros estados estão se desenvolvendo num ritmo mais rápido do que o nosso. Várias razões para isso. Uma delas, óbvio, é que nós estamos com uma grande área no Cerrado e não estamos tendo a habilidade de fazer com que essa grande área que a gente tem, no geral, se torne uma região mais produtiva. Claro, temos projetos bem-sucedidos, como no São Francisco, nós temos projetos bem-sucedidos, como na região de Barreiras, mas, no geral, nós somos um estado que vem perdendo, aos poucos, a sua participação, o seu protagonismo no Nordeste. Porque esses estados estão fazendo melhor o dever de casa. Se você observar... Tem a ver com a relação Estado-empresário? Isso tem muito a ver com modelo de negócio. Existem estados que são mais agressivos, o que não quer dizer que a Bahia não tenha os seus cases de sucesso para comentar, mas que são mais agressivos na captação de investimentos. Eu vou citar dois, Pernambuco e Ceará. O Ceará, por exemplo, tem uma história, e aí tudo passa inicialmente pela educação, e nesse aspecto o Ceará... O histórico de Ciro, né, lá? Que começou com o Ciro, mas foi sendo dado continuidade com outros governadores que
que seguiram. Então hoje o Ceará é uma referência no Nordeste em educação, eu diria até que no Brasil, o Ceará, e com a educação vem o desenvolvimento. Sim. Então o Ceará, Pernambuco soube aproveitar muito bem aquela região de Suape, aquele projeto do Porto de Suape. Pô, a zona têxtil também forte em Pernambuco, forte, né? Também. Então nós temos aí agora, recentemente, que na Bahia está tendo também, mas a influência, digamos assim, dos poços maduros da Petrobras que foram privatizados no Rio Grande do Norte. Então tudo isso gera riqueza. Eu acho que a Bahia, já escrevi alguns artigos sobre isso, e aí não vai nenhuma crítica a ninguém em especial. Se você vê os programas de atração de investimento no estado da Bahia, são os mesmos da época do governo de Paulo Souto. Então de lá para cá, nada foi criado de forma efetiva. O estado tem seus méritos na área, por exemplo, de fiscal, de equilíbrio fiscal. O estado da Bahia nesses últimos anos vem se destacando, tem seu mérito, mas eu acho que já vem faltando há década uma visão mais empresarial dos nossos gestores públicos. Carlos Falcão, as pessoas têm uma linha de defensores de não tanto incentivo fiscal, de não atração de negócios com incentivo fiscal, porque diz que vicia por exemplo, porque a Ford vem não pagando ICMS, depois não... Como é que você vê esse antagonismo que a gente, né? Como é isso? Olha, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, sem a necessária contraprestação de serviço. Nem fale. Então, se você observar, você precisa fazer o que alguns chamam de guerra fiscal. Na verdade, é equacionar a carga tributária. Você não pode querer que uma empresa global venha se instalar no estado no Nordeste, pagando mais do que ela paga, por exemplo, na Tailândia. O que acontece é que hoje os estados não brigam mais entre si. Isso é uma bobagem. O Brasil, a Bahia não briga com São Paulo ou com Minas. Ela briga com o mundo. Sim. A empresa que não se instala aqui não necessariamente vai se instalar em Minas. Bangladesh, não necessariamente. Né? Ela vai para Bangladesh, para a Índia, para a Argentina. A Ford fechou aqui, mas ficou na Argentina. Ela dobrou a produção na Argentina. Nós participamos de um projeto de engenharia de uma empresa que fechou na Argentina e veio para cá. Então, o que se costuma dizer que é guerra fiscal, eu prefiro chamar de um equacionamento de carga tributária para que o nosso estado seja competitivo. Se você observar também, você vai ver que uma empresa, ela precisa ter atrativo para se instalar em algum lugar. Sim. Você tem no interior de São Paulo um público consumidor com uma renda per capita muito maior do que nós temos na Bahia. Ou em Minas você tem uma renda per capita muito maior, isto é, uma capacidade de consumo muito maior. Então é necessário que você tenha vantagens competitivas para pegar o seu negócio e se instalar na Bahia, no Ceará, em Pernambuco. E um dos caminhos escolhidos foram as vantagens fiscais. Mas por que isso? Porque a carga tributária é muito alta. Então é preciso equacionar essa carga tributária para que os estados se tornem competitivos, repito, não em relação a outros estados, mas também em relação a outros países. E eu vejo com muita preocupação essa reforma tributária, se não for bem estruturada. Escrevi um artigo que será publicado em breve na revista Let's Go, onde eu chamo Reforma Tributária, Solução ou Armadilha. É o caminho para onde eu vou, porque a gente vai pegando o gancho do nosso papo, né? O que é equacionar uma reforma tributária para o empresariado hoje? Porque quem paga a conta sempre é o empresário. No tempo de correr, o assalariado paga a conta, o empresariado, só que o empresariado mais. Mas a gente vive vendo as contas. Quem ganha muito paga mais que ganha menos. Como é que equaciona isso aí? Você sabe qual é o estado que tem a maior renda per capita do Brasil? Eu sei porque eu li lá no Business. Brasília. Brasília. Quer dizer, não produz nada, né? E é onde você tem uma maior renda per capita do país. Repito, a maior renda per capita do Brasil. Passa São Paulo, viu? Passa São Paulo. Não é São Paulo, é Brasília. Brasília. Então, por que é que eu me lembrei disso?
tudo passa por Brasília. E Brasília é o país do lobby. E por que eu disse país? Porque é diferente de qualquer outro lugar. É o país do lobby. Se você, o tempo inteiro, o que o atual ministro critica, com algumas, sim, com muita propriedade, são jabutis. O que é o jabuti? Um lobby bem feito que privilegia apenas um determinado grupo de empresas, gerando distorções, que é diferente do que nós falamos antes dos benefícios fiscais. O benefício fiscal, ele não é para uma única empresa. Ele é uma lei que atende a todas, em igualdade de condições. Então, as empresas que se encaixam num determinado benefício, todas daquele segmento terão. Então, voltando, o que é que está acontecendo hoje? Você tem uma proposta de reforma tributária que unifica impostos. Pessoalmente, sou contra essa unificação total de ISS, ICMS. Basicamente, né, não será único, porque haverá os impostos sobre renda, sobre patrimônio e tal, mas o imposto de consumo, onde você concentra tudo em um imposto só. Entendo que para os estados e municípios não é uma boa, porque você vai concentrar tudo na mão do governo, em que pese prever que a legislação seja estadual, mas com limitações. Sim. E acima de tudo, você tira das empresas vantagens competitivas. E o mais grave, você nivela todos os segmentos com o mesmo IVA. Isso é um absurdo. Nesse artigo, eu tenho um determinado trecho, vou dar um spoiler, onde eu digo: somente os gênios em Brasília acham que igualdade é tratar todos de forma igual. Não. Igualdade é você tratar desiguais com desigualdade. Sim. Então você não pode pegar um segmento como de serviços, que não tem uma cadeia produtiva longa, que não vai gerando créditos ao longo da cadeia, do processo, sim, e comparar com uma indústria que paga 25, mas vai se creditar de uma cadeia grande de insumos, etc. Então, a reforma tributária, se for aprovada da forma que foi proposta, isto é, um IVA único para todos os segmentos, eu costumo usar a palavra, será um confisco para o setor de serviço. A CNC... Que é o maior setor do país. Que emprega 70% da geração de emprego do Brasil é do setor de serviço. E eles estão querendo comparar serviço com indústria. A CNC divulgou recentemente um estudo que em algumas empresas esse aumento de carga tributária passará de 180%. Nossa. Não sou eu que estou dizendo, foi a CNC. Divulgou um estudo, muito bem feito inclusive, onde eles se manifestam favoráveis à reforma tributária, mas dizem o seguinte: setores desiguais têm que ser tratados de forma desigual. Eu não posso, enquanto prestador de serviço, pagar um IVA de 25%, porque esse IVA de 25% vai ser pago todo. O único setor que vai ser beneficiado... A indústria. A indústria terá uma redução de carga tributária. Basicamente, a conta é a seguinte: vamos todo mundo pagar 25%. Vamos tirar aqui da indústria e vamos passar para o serviço. E aí, não é à toa que a maior defensora do IVA de 25% é a poderosa Fiesp, que recentemente divulgou um manifesto onde ela aprova e apoia o IVA de 25%. Claro, tem uma cadeia produtiva longa. Então, eu vejo com muita preocupação esse debate. Eu vejo os estudos que foram feitos que mostram, e sempre os mesmos, demonstram um crescimento de 1 trilhão do PIB, mas ninguém tem acesso a essas simulações para saber como é que eles chegaram, que o PIB vai crescer 10% em 10 anos se a reforma for aprovada. Eles levam em consideração apenas, e aí sim, a evolução no segmento industrial, mas esquecem que no momento que você tiver um aumento muito grande no setor de serviço, o plano de saúde vai aumentar, porque vai ser repassado, telecomunicação, até os serviços mais simples. Ah, não, vamos incluir o Simples Nacional, vamos tirar o Simples Nacional da reforma tributária. Como fazer isso?
como você vai conseguir. Uma coisa é você manter uma alíquota fixa dentro do mesmo regime. Outra coisa é você criar um regime paralelo para as empresas do Simples. Então eu vejo isso com muita preocupação. O título desse artigo é Reforma Tributária, Solução à Armadilha, porque existem várias armadilhas. Existem, não comentei, mas falamos sobre isso, os benefícios fiscais. Você tem noção do número, eu não tenho, acho que poucas pessoas devem ter, dos bilhões e bilhões que foram investidos no Nordeste, que é essa quantidade enorme de empresa que chegou aqui com os benefícios fiscais assegurados por lei e convalidados pelo próprio Senado Federal até 2032. O que essas empresas irão fazer se uma reforma tributária extinga ou diminua esses benefícios já convalidados? Jogando água no brinquedo. Caos jurídico, insegurança jurídica e, de certa forma, forçando com que essas empresas abandonem nosso país. Mas, Falcão, tem um personagem aí fundamental que não está se mexendo não, que é o empresariado. Olha, a gente vê... Como é que está o empresariado hoje? Como é que está o empresariado se prostrando? Porque... A gente vê a CNC, a gente vê a CNC, a Fé Comércio, a gente vê... E personifique alguém, né, amigo? Personifique alguém, né? Dói no bolso de alguém, né? São, como falei, a CNC do comércio, a Fé Comércio, você vê o próprio segmento da agricultura, o agronegócios também será prejudicado. Já existem estudos que o agronegócio, se esse IVA persistir a ideia inicial de IVA único. O que é que se busca? Um IVA setorial. Isto é, moxa, não é justo, não pode a indústria pagar o mesmo IVA que o serviço. O estudo da CNC aponta que o IVA que manteria a carga tributária neutra seria em torno de 6%. Agora imagine, sair de 6% para 25%. Então, o número, o impacto será muito grande. Claro que sempre existe a esperança de que com esse debate, a luz se acenda e que se perceba que não se pode sacrificar o setor que mais emprega, não se pode sacrificar o agronegócio. Também as principais capitais são contra, porque elas vão perder a sua capacidade de legislar sobre o seu imposto, basicamente o ISS. Enfim, são muitas questões que se apresentam hoje e a gente não sente, e o que me preocupa como eu disse, a capital do lobby. Os lobbies mais poderosos levam vantagem. Quais são os 2 lobbies mais poderosos do país hoje? Agronegócio. A FEBABAN, Banco e Fiesp. Indústria o que acontece na Fiesp, todo mundo sabe. Debate poder, da eleição da Fiesp vira matéria nacional, né? E na FEBRABAN que concentra os bancos. Então, esses 2 lobbies são muito poderosos. A gente sabe que a Brasília é movida a lobby e eu, sinceramente, estou muito preocupado com o desenrolar. Como um beija-flor, todo mundo conhece essa história, estou fazendo minha parte, dando entrevista, provocando debate, escrevendo artigos para tentar conscientizar as lideranças empresariais da importância que é se engajar nesse tema, se engajar nesse debate. Porque se tivermos uma reforma com o IVA único, sinceramente, eu vejo com muita preocupação o futuro das empresas do setor de serviço, comércio no nosso país. Você falou uma coisa muito legal aí, a gente vem falando do Falcão empresário, do Falcão que está atuante, mas aí chegou um momento que você resolveu tá bom, a vida empresarial deu certo, estabilizou, tranquilidade, né? Como diz lá o pessoal na roça, botou o burro na sombra, estamos tranquilo, né? Planejou. E aí de repente você sentiu uma falta, você aí já foi presidente do Vitória, já passou 8 anos dentro do clube, e aí o que foi que levou você a criar o Business Bahia? A saber, Falcão é o líder do Business Bahia, que é um grupo criado no WhatsApp, onde são 250
personalidades, empresários, diretores de empresas, CEOs, presidente de conselho, coaches, uma série, tudo que percorre o mundo do empresariado baiano está num grupo onde existe uma comunicação muito bem feita, regras estabelecidas. Como foi criar, como foi o início? Fala um pouquinho do que é o Business Bahia, porque já está muito longe. E eu guardei essa metade do programa, nós somos divididos em duas partes. A segunda parte a gente vai dedicar ao Business Bahia e tudo que ele vem provocando nesses 4 anos de alguma coisa de existência. Vamos começar. Eu estaria faltando com a verdade se eu dissesse que quando a gente fundou, nós pensávamos que 5 anos depois estaríamos, agora 24 de agosto. Em agosto faz 5 anos. 5 anos, nós nos transformaríamos em um coletivo empresarial de tanta relevância. E que muito legal, com os seus núcleos trabalhando como tem que trabalhar. Eu faço parte do Business Bahia, né? Com muito orgulho. Então a gente faz a parte da gente, a gente comunica o Business Bahia. Então... O início era para se discutir, foi criado com 10, 12 amigos meus para se discutir mercado financeiro, investimento. Follow the money. Foi só para isso, eram 12 para a gente ver a aplicação, não sei o quê. A coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E logo no início, só vamos falar de investimento. Aí um belo dia um deles botou uma piadinha, aí eu tirei. Aí eu disse, aqui só pode falar de investimento. Só que a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Com um ano nós já tínhamos feito, já estávamos, sei lá, fizemos uma festa grande, já trouxemos um analista de político da XP para fazer, Eric Decati, que era da Globo News lá. E a coisa foi tomando uma dimensão e há 3 anos atrás nós lançamos o Made in Bahia. Esse Made in Bahia virou selo oficial aprovado pela Assembleia Legislativa. Proposta do deputado Alex da Piatã, você começa a ver carro passando com selo, você vai no supermercado ver embalagem com selo, a gente começou a ter, aí trouxemos uma agência de publicidade, fechamos o Jornal à Tarde, criou uma coluna Made in Bahia, a revista Let's Go colocou a coluna Business Bahia, depois o Anota Bahia, site que tem aqui uma parceria grande com o Grupo à Tarde, nos convidou para escrever os destaques Business Bahia, então tem tudo 3 anos comigo na Celso. Tudo que Conectados nos levou para fazer. Então, enfim, nós criamos um canal de comunicação e isso tudo aconteceu porque são 2 coisas muito claras, propósito e legado. Né? Claro, não vamos ser hipócritas, dinheiro é bom. Você ter uma vida confortável é muito bom. Você poder dar uma boa educação aos seus filhos lhe dá tranquilidade. Claro, então, né, você se alimentar bem, fazer suas atividades físicas, isso tudo custa. Mas isso não pode ser a razão final da vida de um homem ou de uma mulher. Você tem que ter um propósito um pouco mais do que isso. Então, o Made in Bahia, o Business Bahia, é um legado. Eu acho que é isso, sabe, Eudásio? Cada momento que a gente contribui para o sucesso de outro, cada momento que a gente vê um livro que você lança, que eu olho ali, que vejo que tem patrocinadores daquele livro que foram conquistados através da relação do grupo. Cada vez que eu abro uma revista, que eu vejo lá os patrocinadores que eu sei que fazem parte do grupo, cada vez que a gente recebe uma mensagem, amigo, muito obrigado, fechei nos... contrato tal com a empresa tal do grupo, você vê isso, você está deixando um legado, você está devolvendo à sua comunidade aquilo que ela fez para você. O selo Made in Bahia, que para quem não conhece, foi um selo que nós criamos para valorizar os produtos e serviços baianos, ele hoje já não depende mais do Business Bahia, ele já é orgânico. Né? Minha esposa faz supermercado, de vez em quando ela pega um produtozinho assim, manda uma foto, marido, o Business Bahia, que eu nem conheço as pessoas. Recentemente, um membro do grupo estava numa feira em Vitória da Conquista, se não me engano,
tinha lá um stand com selo, hoje na Expo tinha também, enfim. Essa coisa vira orgânica, as pessoas começaram a entender um pouco da importância que é você valorizar a sua agência de terra. publicidade que faz os eventos da Viramundo, ela já tem dentro da marca, do pantão, lá da régua de marcas, como a gente chama, ela já vai, o Business Bahia já vai na régua de marcas. O Made in Bahia está na régua de marcas, junto com o governo do estado, com os patrocinadores, ela já faz parte. Todo lado da agência já sabe que não existe nenhum tipo de comunicação. Vocês podem ver que na comunicação da gente aqui, do business hoje, está lá, Made in Bahia. A DEME fez uma palestra conosco para poder a gente levar para que os empresários da DEME também conhecessem, enfim. A gente tem tido uma... Claro que a coisa não acontece, falamos sobre isso em off, antes de começar o programa, na velocidade que a gente gostaria. Eu gostaria de ver nosso estado inteiro, todos os produtos que fossem consumidos aqui, para que o consumidor entenda o que eu chamo do ciclo virtuoso. Quando você compra um arroz, um feijão, algum produto fabricado aqui, se ele vem de fora, por exemplo, a alíquota de imposto que fica para o Estado é diferente do imposto porque ele divide com outro Estado. Então, o que vem de São Paulo é dividido entre o Estado. A reforma tributária pretende mudar isso. Mas hoje é uma parte para a origem e outra parte para o destino. Se a origem e destino for Bahia, você tem praticamente o dobro da arrecadação. Sim. Quando você arrecada mais, você investe mais em seu estado. Quando você vende mais, você contrata mais. Então é o que eu chamo de ciclo virtuoso. Só que o consumidor, ele não consegue enxergar. Você não vai nas suas compras diárias olhar lá com aquela letra que você nem consegue enxergar se é indústria baiana. Você não vai. Então quando você tem o selo, salta aos olhos. Então é um processo de conscientização, de privilegiar sempre que possível, desde que a qualidade seja boa. Aí vem o outro lado da qualidade, do preço, mas em igualdade de condições, privilegiar o produto da sua terra, né? O produto da sua terra é aquilo que eu chamo a nossa baianidade empresarial. E isso deu muita visibilidade ao Business Bahia. Então hoje você deixou de ser um grupo para ser um coletivo empresarial que está presente em várias ações. Somos convidados o tempo inteiro para participar de eventos, cafés, palestras. Provocam também, né? Principalmente a relação não só com o poder público, mas a relação também com possíveis agregadores ou pessoas que venham a contribuir para o crescimento do próprio grupo, como palestrantes. Eu me lembro que no primeiro programa que nós transmitimos ao vivo, você me trouxe, se não me engano, o superintendente nacional da Caixa Econômica Federal. Não, vice-presidente de habitação. Vice-presidente de habitação. Número 1 de habitação da Caixa. Porque foi na época, antes da pandemia, onde estava se retomando a expansão econômica no setor imobiliário. Então existe toda essa preocupação também, não só de reciclar, mas de outra maneira. É diferente, né? Mas é diferente, Falcão. Eu acho diferente. Quando vem um vice-presidente da Caixa Econômica Federal, ele não vem naquela pegada do vice-presidente, ele se incorpora. Claro. Ele ele não é uma coisa hermética. Ó, pagamos, sentamos e vamos ver o cara falar, não, ele foi entrevistado por mim, ele foi arguído para as pessoas levantam a mão e falam, e daqui a pouco ele está no bolo ali com gente que nunca imaginou que estaria junto do vice-presidente, que pode até compartilhar uma carência do setor dele que está ali, né? Presidente do Banco do Nordeste. Sim, que inclusive também, membro do nosso grupo. E aí aconteceu uma outra coisa que é importante, que nós não tínhamos conversado, nós fomos buscar importantes players que facilitadores dos negócios. Então nós temos presidente da Bahia, superintendente do Banco do Nordeste, superintendente de Embasa, superintendente de Coelba, pessoas que facilitam com que os negócios, superintendente da Caixa, facilitam com que os negócios aconteçam. E essas pessoas, eu sem nominar, quero agradecer, porque elas se empenham em ajudar. Então muitas vezes se critica, e com razão, o serviço público, mas a gente tem tido boas experiências no nosso grupo desses profissionais buscarem ajudar, contribuir com os empreendimentos sempre que provocados. Isso também tem sido uma experiência muito, muito gratificante, essa troca, né, entre os prestadores de serviços públicos e os membros, as empresas do grupo. E as regras? Quem entra, quem sai, como é a regra?
regra é feita para ser cumprida, né? Então, existem coisas Tem que participar, né, Falcão? Existem coisas tem que não contribuir, não geram sinergia. Por exemplo, o voto é secreto. Não me interessa em quem você votou para deputado, B ou C. Não me interessa. A política partidária, nós somos seres políticos, mas a política partidária não gera sinergia, principalmente em um momento tão dividido, né, em que nós estamos hoje. Nós perdemos a capacidade de aceitar o outro, nós perdemos a capacidade de compreensão, de né? compreensão, de entender que... Empatia, seres empáticos. Empatia, essa é uma boa palavra, eu gosto muito dela. Então, não se discute política partidária. Se tem um tema que uma decisão política influencia na economia, exemplo, arcabouço fiscal, vamos discutir as falhas, o que acontece, as vantagens, desvantagens, tudo bem. Reforma tributária, são coisas onde a política e a economia e os negócios se encontram. O marco do saneamento, política e negócios se encontram. Então existem temas que, obviamente, precisam ser debatidos para que a gente possa fazer nosso posicionamento. E a gente sempre se posiciona através de artigos, etc, etc. Então esse é um deles. Outro, em que pese eu gostar muito, jogamos no mesmo time, futebol, não adianta nada, não estamos ali para discutir, esquece. De vez em quando o incauto larga lá um pombo sem asa, com 3 segundos apaga. Porque provavelmente ele levou um puxãozinho de orelha no privado. Tem um por fora. Então, com isso, temos um código de conduta, né, onde as pessoas só entram quando aceita seguir esse código de conduta. E tem a participação, nós geramos muito valor. Ninguém paga nada para fazer parte, essas colunas, tudo isso que a gente tem foi conquistado pela confiança no projeto. Então, nós não queremos sanguessugas nem corujas. Nós queremos pessoas que participem, cada um com seu estilo, cada um com sua forma, cada um contribui da maneira que for melhor, mas outro exemplo, nós temos noção da nossa importância social também. Então nós fizemos... Eu já ia caminhar para a parte social. Nós fizemos... Eu dizia assim, no ISG está faltando você falar do social. Pronto. Então nós temos já apoio, campanhas que fizemos para o GAC, campanha que fizemos para o CID, campanha que fizemos para o Hospital Martagão Gesteira. Esse ano já temos duas, mais uma para o GAC e uma para o Instituto de Cegos, porque nós precisamos também com que os empresários despertar consciência social nesse grupo de empresários e as coisas são muito bacanas. É interessante como a gente tem engajamento nas coisas, sabe? É muito bacana isso, as pessoas se engajam nos projetos. Então nós temos esse componente social. Você esqueceu de um lado aí do relacionamento com as outras federações, como a FIEB, como... Você falou FEComércio um pouco, mas você não foi... Ficou FEComércio, o CDL, o próprio Associação Comercial. Então existe toda a sinergia com os outros órgãos. Nós temos lá o presidente do LID, presidente da Associação Comercial, o diretor superintendente da FEComércio, o diretor superintendente da base, diretor executivo da FIEB. Então, essas pessoas são também membros do grupo, estão ali acompanhando as demandas das empresas do seu segmento e abrem, sim, oportunidade para sempre que existe alguma demanda específica, a gente poder procurar. Tivemos agora, você deve ter acompanhado, o lançamento, foi um negócio que me deixou muito feliz. Nós fomos procurados pelos gestores do Cupom Verde, um app. Nosso amigo Gui Bamberg. Gui Bamberg nos procurou e a gente apoiou e fizemos o lançamento deles na FEComércio. Que é muito interessante, por sinal, né? Um produto muito bom, diga-se passagem. Fica aí a dica para quando você quiser conversar, é um tema muito legal, porque ele envolve tudo, né? Economia e sustentabilidade. Então é uma coisa muito bacana, me encantou o projeto, nós ajudamos. E esse projeto na Bahia, apesar de ser um projeto nacional, que tem como acelerador o Banco Itaú, na Bahia tem um selo Made in Bahia. Que maravilha. Então a gente tem feito coisas muito bacanas e eu estou ficando muito feliz. Estar aqui
É um desdobramento desse É um projeto. desdobramento de que, com todo o carinho que eu sei que nós temos, mas você deixaria com certeza, não nos convidaria se você não tivesse a consciência de que o projeto vale a pena. Não tenha dúvida, Né? não tenha Então dúvida. essa consciência eu tenho. E não só de ter acompanhado todo e feito parte no dia a dia do que vem acontecendo. Eu gosto muito da maneira como vocês interagem, como nós, né, interagimos. Principalmente, eu fiz uma entrevista com o Bruno Reis com um ano de pandemia, naquela coisa, não para ele explicar. Então a gente chegou lá, eu nunca vou me esquecer de bater um papo com o Falcão, ele falou assim, é melhor a gente conhecer ele, não é não? Então eu abri o programa e disse, quem é você, Bruno Reis? Porque ele não estava ali. De repente a gente queria trazer uma proximidade do cidadão, um homem, Bruno Reis, para aqueles homens e mulheres que ali estavam presentes, para que ele desse mais interação com a gente. Então, né? E você falou de Bruno Reis, do nosso prefeito, e aí não tem nenhuma vinculação Não, política, tá falando... porque o grupo é apartidário. Sim. Política não entra, é proibido. Mas durante 2 anos seguidos, Bruno foi o nosso participante do nosso fechamento do ano. A primeira participação do prefeito eleito, a primeira dele, foi com Business Bahia. Já eleito, foi o primeiro evento que ele participou, foi com Business Bahia, como prefeito eleito. E no primeiro evento que nós fizemos, pós-pandemia, quando liberou, também foi com ele. Mas para mostrar que nós não temos nenhum tipo de vinculação partidária, o último foi com o secretário de comunicação do governo do estado, e vou André dar um spoiler Curvelo. aqui, viu? Vou dar um spoiler. O próximo vai ser Maurício Bacelar, secretário de turismo, porque dentro do Business Bahia existe basicamente presidente da Associação Baiana dos Hotéis, tem lá presidente do birô de Roberto, nosso querido amigo Roberto Alban, Roberto, é que todos são espanhóis, né? Eu termino, me esqueci, perdão, me desculpe. E todos estão que tem a ver com o turismo. Verdade. Né? Então é fundamental, né? Então, o Roberto último... Duran, pelo amor de Deus. Duran. A gente tem essa coisa partidária, sabe, Ildásio? Nós estamos ali para gerar valor para os empresários baianos. E eu sempre digo, sempre que eu comento, nós precisamos incentivar essa relação institucional. Uma referência forte. Assim, olha, eu sou Público-privado, Bahia. Público-privado, sabe? de forma amistosa, de forma afável. Não é para... Você não convida um secretário de Estado para ser pressionado. Não, é para ele dar a opinião dele, ele mostrar o que está sendo feito, os projetos para o nosso Estado. Como fizemos também, da mesma forma, com a secretária da Fazenda do município, com a secretária de Desenvolvimento Econômico do município. Nós não temos bandeiras partidárias. Nós convidamos aqueles que gerem valor, que gerem oportunidade de negócio, e aí o ente público é muito importante nessa geração de negócios, tanto no estado quanto na nossa capital. Opa, com o meu porquê desses 23 anos entrevistando pessoas, você aprende que pressão não serve para nada, que a melhor maneira de você tirar tudo que você quer do entrevistado é fazendo ele falar da melhor maneira possível, né? Vamos virar um pouco, né? Eu vou finalizar com uma pergunta, 13,7 de taxa Selic, como é que funciona isso? Tem que fazer uma pergunta para você. Existe tem que finalizar. Hoje estava o deputado reclamando, viu? 13,7 de Selic. Só que eles esquecem de dizer que a taxa Selic não é causa, ela é consequência. Então, às vezes, o desconhecimento leva a conclusões erradas. A taxa Selic é alta? Sim. É 8% acima da inflação projetada, maior? Verdade. Mas por que isso acontece? Taxa Selic alta é uma certeza da incerteza. Isto é, quando a taxa Selic está nesse patamar, você pode ter certeza que a incerteza está grande. E o que é a taxa Selic? E o que é a taxa Selic? Mas entenda, o que é a taxa Selic? É aquele valor que o investidor pede para comprar o seu papel. Então, se você tem um título público, por exemplo, com taxa, mas ele não vai comprar. E se está essa taxa, porque você tem, e aí não vou nominar, pessoas que deveriam estar zelando pela estabilidade do país, falando bobagem,
falando que não A conhece. minha pergunta é muito mais econômica. Eu brinquei com a taxa Selic para chegar no Banco Central, para encerrar. E a pergunta não é política, é uma pergunta técnica. E esta briga, quem está certo? Ó, você tem o copo meio cheio, o meu... É o meu presidente, é Rui Costa, estou dizendo não é possível, é Haddad falando isso, ministro da Economia. Haddad, ministro da Economia, pelo amor de Deus. E a gente vê de lá o Roberto Campos Neto entesando. O que é isso? Onde Olha, pode chegar? O que é isso? Pronto, Que cenário é esse? eu vou resumir dizendo o seguinte. Se você focar apenas política monetária, política fiscal, Campos Neto conhece mais do que Rui, do que Haddad e do que Lula. Nem mais. Nesse aspecto. Foi eleito o melhor gestor de Banco Central do mundo. Então, esse homem conhece. Sem contar o histórico. O que não quer dizer que você não tenha um componente político que deve ser considerado, você não tenha um componente social. Eu acho até, para encerrar, que se falassem menos, teríamos mais chances de iniciar o ciclo de baixa. Porque cada vez que você vai para o confronto, você gera incerteza, você gera dúvida, e incerteza em dúvida pressiona a taxa Selic. Então, se eu posso dar uma sugestão, porque quem sou eu para dar conselho para essas pessoas que você citou, vamos focar em outras coisas, deixa o Banco Central, ele vai saber o momento certo. Claro que está alta, claro que é a maior taxa do mundo, claro que precisávamos ter uma taxa, todo mundo já sabe os efeitos que isso traz, mas se pressionar menos, nós temos mais chances de dar certo. O planejamento do Business Bahia para o segundo semestre é o quê? Bom, nós temos agora o café da manhã para celebrar os 3 anos do Made in Bahia com o nosso secretário Maurício Bacelar. Você sabe que as vagas acabam rápido, fique atento. Eu sei. Porque não tem privilégio. Lançou, não adquiriu, fica fora. É mais uma regra. Eu adoro isso. E em agosto, já posso anunciar, nós vamos trazer o economista-chefe da XP para fazer também, o economista-chefe nacional da XP, o Caio Megali. Temos que, essa agenda com ele é 3, 4 meses com antecedência. Sim. Ele fará a nossa palestra para comemorar os nossos 5 anos. Carlos Falcão, isso foi Carlos Sérgio Falcão, Business Bahia, a reunião de grandes empresários dessa terra. O Tarde Talks volta. Aliás, o A Tarde Talks vai ficar e volta em breve.